Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, porque mais uma vez e sempre estamos na constância de caminharmos com o Senhor. O que nos faz caminhar e não parar é a constância na oração, nos nossos propósitos, nas nossas missões. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido na missão. Pedimos ao Espírito Santo que venha de modo muito especial hoje com as leituras. Venha ao nosso encontro, trazendo toda a alegria da sua presença. Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje é dia 3 de dezembro, estamos no período do Advento. Vamos fazer nossa preparação diária para o Advento. A igreja nos traz hoje, a primeira leitura está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 10. O Salmo é o 71, entre parênteses 72. O Evangelho é o de Lucas 10, 21 a 24. E que maravilha essas leituras. Uau! Dá vontade de continuar lendo e refletindo e pesquisando e estudando sobre elas, porque elas vão falar de uma presença muito importante que Deus mandou para nós. E Deus então toca no meu coração. E essa é uma reflexão para todos os dias, é um pedido que Deus faz a nós para todos os dias. Clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo por seus dons. As leituras vão nos falar da presença de Deus no Espírito que nos foi enviado. E essa presença nos traz os dons. Nós vamos falar sobre isso. E sempre que falamos sobre a presença do Espírito Santo, estamos falando sobre uma alegria da presença de Deus. Estamos falando sobre um renovo. Olha que ontem a gente já falou sobre isso. Estamos falando sobre esse renovo na nossa vida. E a primeira leitura, nesse tempo de renovo, de esperança, de conversão, a primeira leitura vai nos trazer, lá o profeta Isaías nos traz também sobre o renovo. E ele nos traz esse renovo através da promessa da vinda do Messias pelo tronco de Jessé. O tronco de Jessé é a linhagem. O Jessé era pai do rei Davi, né? E é bonito porque fala de Jessé e o Salmo é de Salomão. Então, estamos falando sobre um reinado de Deus. Um reinado de Deus que nos prometeu um Messias. Todo esse reinado é para que viesse o seu filho. Olha que lindo isso. Então, Isaías vai nos dizer que da casa de Jessé virá aquele que nos salvará. Virá e repousará, virá o Messias, né? E repousará sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Que lindo isso. E Davi nos traz os frutos do Espírito, os dons que hoje, e olha, na época, né, não existia a consciência da trindade, né? Na época não tinha a trindade como essa consciência que nós temos hoje a partir da vinda de Jesus, né? Então hoje a gente faz a leitura, que ali ele está falando dos dons que uma das pessoas da Trindade tem para nos oferecer. Por isso nós devemos clamar ao Espírito Santo por seus dons todos os dias. E ele nos elenca, né? A sabedoria, o entendimento, a prudência, a coragem, a ciência e o temor do Senhor. Ele nos diz assim, para clamarmos ao Espírito por esses dons, porque nós precisaremos dele para a missão que vem a seguir. Ele nos diz que seremos julgados conforme
conforme Deus nos conhece, né? Deus não aceita fofoca, não aceita. Por isso Ele não nos julga pelo que ouviu falar de nós, Ele nos julga pelo que Ele nos conhece. E então, e é bonito porque ele vai dizer, Isaías vai dizer que são as boas obras que serão a base do nosso julgamento. O mal não prevalecerá e haverá harmonia entre todos os povos da terra. Isaías já está profetizando aqui a paz, a união, a harmonia do tempo da criação. E ele vai nos dizer também, através aqui, então, dando sequência ao Salmo, né, que ele trará a equidade, que esse Messias trará a equidade. Equidade é diferente de igualdade. E equidade é dar a cada um o que cada um precisa, não dar igualmente para cada um, porque precisamos de coisas diferentes, porque estamos num caminhar com Cristo em pontos diferentes da caminhada. E aquele que governará nos trará essa justiça com equidade, conforme cada um necessitar. E diante deste Messias somos todos preciosos e Ele abençoará a todos. Então o Salmo também está falando da harmonia entre todos os povos. A harmonia de quando fomos criados, a harmonia do paraíso, do Éden, da criação antes do pecado nos invadir. Que linda visão, hein? Que linda. E o Evangelho, Jesus vai dizer, ele vai nos trazer, Lucas vai nos trazer, né, essa passagem logo depois que os 72 voltam de uma missão tão importante de levar em nome de Deus a boa nova, né? Ele vai dizer que naquele mesmo, Lucas vai escrever para a gente que naquele mesmo momento, Jesus foi tomado pela alegria do Espírito. E aí Jesus nos diz, é bonito porque ele fala, ele dá glórias a Deus Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Com isso, Jesus está nos dizendo, né? Ele primeiro bendigamos ao Senhor que tanto nos acolhe. Bendizer ao Senhor agrada a Deus. E Ele nos diz que todas essas boas novas que os 72 levaram e aqueles receberam, foram acolhidas pelos pequenos, pelos humildes. Aquele coração pequeno e humilde é o coração que está aberto a Deus, que está aberto à palavra de Jesus chegar até nós. Aqueles corações, quando ele fala dos sábios, ele está dizendo ali dos arrogantes, né, que acham que a lógica e a sabedoria do mundo é que vai nos explicar a essência da vida, né? E Jesus fala, benditos os que ouviram a palavra de Deus, os pequeninos que se abriram a esse entendimento que nem todos conseguiram se abrir. Então, eles se abriram a receber o Salvador, coisa que muitas vezes o orgulhoso não consegue. Por isso, precisamos clamar a Deus os dons. Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo para dizer isso. Glória a Deus. Felizes os que vêm e se abrem a Deus. Benditos aqueles, felizes aqueles que veem aquilo que os profetas lá do Antigo Testamento queriam ter visto e não viram. Glória a Deus, que palavra linda de hoje. E aí, a gente, em oração, a gente está sempre falando dessa plenitude de Deus na nossa vida. Todas essas leituras vão falar da plenitude, do renovo, da esperança. Clame ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Não se extravie. O caminho é um só. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.